Olá! Olá, boa noite para vocês. Tudo bem? Espero que todos estejam na santa paz de Deus dentro das suas casas e muito em paz. Mais uma live comigo, com o Sapoel, sou professor de forró. Com a presença da minha querida esposa Francine Souza, que mais uma vez vai estar aqui nesse bate-papo comigo super descontraído e super legal, tá bom? Quem quiser participar, fica à vontade, manda pergunta, manda dúvidas. A Fran tá aqui, ela tá dando uma olhadinha, ela pode olhar, falar quem tá perguntando, quem tá na dúvida, e eu respondo de bate pronto. Tiver dentro do assunto, dentro do esquema, é com a gente mesmo. Não é isso mesmo, Francine? Exatamente. Boa noite, pessoal. Olá, sejam bem-vindos. O assunto hoje, eu já li lá no título, você vai comentar um pouco sobre memorização dos movimentos, né? Exatamente, e que serve tanto para o forró como para qualquer outro tipo de dança que você for fazer. Na verdade, serve para muita coisa, né? Vou te dar um exemplo. Quem consegue memorizar bem, né? Quem consegue trabalhar isso bem, acaba trabalhando bastante o cérebro, acaba trabalhando bastante a mente, acaba fazendo com que você tenha tendência a não esquecer mais as coisas mais simples possíveis que tem. Quem está entrando aí dando oi pra gente? Vamos ver. Tia Virgínia Souza Toledo, minha tia Marta também. Seu filho Sofia. entrou. Oi, Sofia. Boa noite. Virgínia, boa noite. Júlia Marta, boa noite. Seja bem-vinda. Que legal que vocês estão aqui com a gente. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, pode mandar ver. Se não for sobre o assunto, manda ver também na pergunta, que se a gente não souber responder, a gente vai procurar no Google. Pensa bem, antigamente não tinha o dicionário, que era o pai dos burros. Hoje em dia tem uma coisa melhor. Google é o pai dos dicionários. Você encontra tudo que você quiser de informação no Google. Basta procurar. Não é mesmo, Fran? Exato. Mas hoje o assunto é memorização de movimentos. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade para memorizar movimento do que outras? Sim. Pode acontecer, né? Sim, olha, tem casos até que a pessoa já estava fazendo aula, mas exatamente por não conseguir memorizar aquele movimento que o professor deu naquele dia, naquela aula, acaba tendo dificuldades e saindo da turma, saindo da aula. O que não é interessante. Pense assim, tudo que você começou, você tem que terminar, tem que ter o ciclo final. Então, muita gente deixa mesmo fazer aula por causa disso. E é um problema simples de se resolver. Por exemplo, eu dou aula com método, não é meu, não fui eu que criei, tá? Mas eu uso um método que é muito bom. É o tal método de que tudo que a gente fala, a gente representa com o corpo. Tudo. Vou dar um exemplo. Vou falar tic-tac. Vou representar com os meus 2 dedos. Tic-tac. Eu poderia só falar tic-tac e não fazer gesto nenhum. Posso representar com a minha cabeça, ó, tic-tac, tic-tac. Então eu estou sempre representando com a parte do meu corpo o que eu estou falando. Você usando esse método, fica muito difícil de você esquecer os movimentos. Fica muito difícil mesmo. Então você já tem um método ou você já usa, né, para ensinar um método que facilita a pessoa memorizar o movimento. Facilita, além de facilitar a pessoa memorizar o movimento que ela está aprendendo, ela ainda tem um ganho maior. A mente dela vai sendo trabalhada, vai sendo exercitada, que isso acaba sendo um exercício para o cérebro. Quer ver? Sabe aqueles exercícios de palavras cruzadas, de caça-palavra? Aquilo dali é um exercício excelente para quem tem problema de memória ou para memorizar algumas coisas. Aí você fala assim, quem tiver memória seletiva? Melhor ainda, que você vai selecionar exatamente aquele movimento que você quer aprender. Quem usa Sapoel como Sapoel ali. Então, eu li ali um anúncio que entrou do Sapoel. Mas então, ajuda a pessoa a memorizar melhor as coisas, ajuda a pessoa a memorizar aquele movimento e não esquecer mais, ajuda a pessoa a trabalhar o cérebro dela para ela não ter problema em esquecer as coisas, ajuda de toda maneira possível. Agora, para isso,
tem que treinar, coisas que eu já venho falando lá atrás, né? Acaba que uma live sempre vai puxar um pouco do assunto da outra, né? Teve live semana passada que eu falei sobre a prática, sobre você praticar, você que quer aprender um pouco mais rápido, quer evoluir mais, quer ter uma desenvoltura maior e melhor, você tem que treinar mais. Treinando também é uma maneira de você memorizar o que você está aprendendo. É muito legal quando você treina e consegue memorizar. É muito legal quando você vai para um baile, vai dançar e lembra direitinho daquele movimento que você treinou. Não no mesmo dia, que no mesmo dia às vezes fica muito em cima impactante. Mas vamos supor, você aprendeu um movimento numa semana, na outra semana você vai para o forró. Na outra semana que você vai para o forró, você passa treinando uma semana antes aquele movimento, chegar lá no forró na hora do baile, você vai fazer esse movimento como se você já tivesse nascido com ele. Aí te ajuda bastante, você percebe a sua desenvoltura. Quer ver outra maneira de memorizar os movimentos? Ou relembrar movimentos que você já aprendeu, mas às vezes você não lembra? É você ver as outras pessoas dançando também, é o poder da observação, você observando os outros fazendo. Você pode até copiar, eu até comentei sobre isso ontem, falei até do Sharingan, para quem curte Naruto, o anime Naruto sabe o que é o Sharingan. Quem tem um Sharingan muito bom consegue copiar os movimentos, consegue passar os movimentos para ele mesmo, consegue ver alguém dançando e depois de uns minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas depois quando chega em casa, no outro dia, já com o corpo descansado, a mente descansada, vai tentar fazer o movimento e faz exatamente igual e até um pouco melhor, porque é com o seu corpo que você está fazendo. Você não vai fazer igualzinho àquela pessoa, mas aí você faz até um pouco melhor, você se sente um pouco melhor fazendo daquela forma, porque é a forma que o seu corpo lhe deu. E isso é muito interessante, entenderam? Então, dica, quer memorizar? Fale o que você está fazendo. Fale o que você está treinando. Quer ver outra maneira de você memorizar bem também? Estou dando exemplos legais aqui. Você toda vez que for treinar devagar e com calma. Com calma. Se você for treinar muito rápido, tiver muita ansiedade, também comentei sobre isso, que a ansiedade nada mais é do que a falta da organização do nosso pensamento em prol de um objetivo, né? A gente quer fazer alguma coisa, mas está com tanta ansiedade para fazer aquilo que acaba destrebelhando tudo. Então, se tiver com muita ansiedade, fica complicado você memorizar mesmo. Agora, se você tiver calma, preparar um ambiente e for treinar com calma, devagar, pensando no que você está fazendo, o que você está pisando, qual é a perna que você usou para começar, a perna que você está usando para finalizar, isso te ajuda muito a memorizar todos os movimentos que você quiser. E falando o que você está fazendo. Ah, Manuel, mas falando como? Vou dar um exemplo. Esquerda vai e volta. Isso é uma forma de você gravar um movimento. Esse esquerda vai e volta que eu falei, nada mais é do que o 1, 2, 3, que seria a saída do cavaleiro no forró. Ou 1, 2, 3, direita vai e volta, que seria para a dama, a saída da dama para começar o forró, não é? Então, quer dizer, dá para memorizar muito bem, é só você falar o que você está falando. Se falou esquerda, você tem que estar com a esquerda. Se falou direita, você tem que estar com a direita. Se você começou um com a esquerda, você tem que prestar atenção se o seu 2 vai ser com a direita ou o seu 2 vai ser com a própria esquerda. Se foi com a própria esquerda, significa que você deixou de marcar o 2. Então, quer dizer, isso tudo te ajuda a memorizar mesmo. Marcelo Márcio mandou ali uma mensagem, disse que tem dificuldade de memorizar passos longos e dificulta a memorizar e trabalhar a coreografia. Oi, Marcelo Márcio, boa noite. Não é parada de nerd não, Marcelo Márcio. Naruto é um anime maravilhoso. Não, mas não é pra rir. Marcelo, porque é interessante, assim como você está dizendo isso, aí deve ter muita gente que também tem dificuldade para memorizar a coreografia, né, Manuel? Sapoel. Sim, então, coreografia é outro tipo de trabalho que ajuda muito para memorizar os movimentos. Exemplo, a coreografia tem normalmente 4 a 6 casais, às vezes 2 casais.
Mas o casal, cada um deles tem que saber a sua parte. Para cada um saber a sua parte, eles têm que memorizar o que eles estão fazendo. Eles estão contando a música, eles sabem, eles contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles sabem que a cada 8 vai mudar. Ou vai mudar ou o movimento vai ficar o mesmo, vão ficar 2 oitos para mudar. Mas ele sabe exatamente quais são os passos que estão sendo colocados ali entre 1 e o 4, entre o 4 e o 6, entre o 6 e o 8, entre 1 e o 2, entre o 2 e o 7. Porque se tiver qualquer problema, eles param e falam assim, foi o número tal. Então, a frase musical que estava sendo contada é essa daqui, então a gente tem que acertar esse ponto aqui entre o número 5 e o número 8. Ou entre o número 8 e o número 1, que é o final de uma frase para o início da outra. Então, quem faz coreografia, trabalha com coreografia, tem uma memória muito boa, porque memoriza. E o casal, assim, são cúmplices. Eu, por exemplo, tive um exemplo de estar... Por exemplo, tive um exemplo, é ótimo, é redundância em cima de redundância. Mas olha só, vou te dar um exemplo. Eu tive uma parceira que nós fomos trabalhar uma coreografia, nós dois. E eu trabalhando a minha parte. É lógico, ela não tinha tanta experiência, mas foi legal que eu passei isso com ela, junto com ela, e ela, toda vez que a gente ia treinar, ela esquecia a parte dela. Toda vez, toda vez. Aí teve uma hora que eu virei para ela e falei assim, pô, você tem que lembrar a sua parte, você está treinando a sua parte? Aí ela falou assim para mim, não. Eu falei, por quê? Ela falou, você não me conduz? Pronto. Aí matou a charada. Na cabeça dela, ela estava achando que por ser uma coreografia, eu sendo o cavaleiro, tinha que conduzir, ela ia fazer os movimentos que iam casar. Mas ela tem os movimentos dela, ela tem a contagem dos movimentos dela. Algumas vezes a gente na coreografia não dança junto o tempo inteiro. A gente se separa, faz figuras e depois volta. E nesses momentos ela se perdia. Aí eu expliquei para ela, não, olha só, a gente está fazendo uma coreografia. Eu sei que o cavaleiro tem que conduzir, a dama tem que deixar ser conduzida. Mas nesse caso, eu tenho que saber bem a minha parte e você bem a sua parte. Para isso, você tem que treinar bem a sua parte. Aí ela ainda ficou assim, não deve ser isso, que isso, tal. Eu chamei uma pessoa que tinha um pouquinho mais de experiência do que nós dois e falei para a pessoa, pô, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Aí a pessoa virou para ela e falou, não, você tem que realmente saber bem a sua parte, tá afiadinha, para quando casar com outro par, ficar tudo certinho. Porque se você deixar de contar a sua parte e saber o que você tem que fazer, fica muito estranho, porque em algum momento você vai estar sozinho. Aí como é que você vai saber o número ou a parte certa da música, da frase musical que você vai voltar a encaixar com ele? Aí ela fez assim, tal. Aí ela aceitou. A partir desse momento ela começou a treinar. A coreografia fluiu de boa. Dançamos umas 2 ou 3 vezes essa coreografia, que foi muito bonita, era um samba. E foi muito legal. Mas era um pouco de falta de experiência dela. E a partir desse momento ela passou a memorizar bem mais mesmo. Passou a ficar mais afiadinha e ficou bem mais interessante a nossa dança. Então me diz, essa técnica da contagem, ela é usada por pessoas já experientes, por profissionais? Não é uma técnica usada só para iniciantes, só para aprender? Não. Essa técnica é muito usada para quem faz coreografia, para pessoas que já são profissionais mesmo. E quem não é que está entrando e está se profissionalizando, sabe que realmente essa técnica é importante. Se você não contar o que você está fazendo, até para você memorizar, fica muito difícil mais lá na frente. Então é importante. Esse método que eu falei no início, o método não é meu. Ele foi criado pelo Jaime Arocha. Como eu fui formado por ele, então é o mesmo método que eu uso, é o mesmo método que a maioria dos professores dele usa, e é um método excelente mesmo. Excelente. Ele faz com que você realmente, tudo que você fala, repita com a parte do corpo, demonstre com a parte do corpo. Isso é muito legal para você pegar uma música e ficar cantarolando e dançando nela, quando a música parar, você parar junto. Pô, isso é muito legal. Então é um método super usado por aí e que super dá certo, Aí, lógico, tem aquele caso que o aluno pensa assim, além de aprender a dançar eu tenho que ficar falando 1, 2, 3, contratempo, 1, 2, 3 atrás à frente, tum e tum. Olha, a princípio sim, a princípio. Não significa que você
ou você cavalheiro, ou você dama, vá para um baile e vai ficar falando isso. Vou dar outro exemplo. Os professores costumam muito falar assim: 5, 6, 7 e 8 e começar. Ou 7 e 8 e começar. Ou 5 e 6, 7 e 8 e começar. Então, quer dizer, você não vai precisar desse artifício para dançar no baile. Você não vai chamar a menina para dançar, ou a menina vai ser chamada para dançar, vai abraçar o par, vai olhar e vai falar assim, 7 e 8. Não vai rolar isso. E acabou. E você também não vai ficar precisando ficar assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, pelo amor de Deus, isso é para treinar. Treino é treino, jogo é jogo. Baile é baile. Baile, você tem que ir com a cabeça para se divertir. Tudo que você já tinha que memorizar, você já memorizou. E se não memorizou, entrega a Deus e vá se divertir. Não vá para o baile ficar pensando, eu tenho que contar 1, 2, 3, eu não memorizei. Não pense em nada disso. Quando você se arrumar para ir para um baile, ou o cavalheiro ou a dama, esqueça tudo o resto e vá só se divertir. Eu te garanto que a sua desenvoltura vai ser bem melhor do que você ficar encascado com aquilo. Aí você pode falar assim, pô, Sacoel, não estou te entendendo. Então tudo que a gente treinou, a gente não vai usar no baile? Com certeza vai, com certeza. Mas de tanto você treinar antes de ir ao baile, de tanto você fazer aula, de tanto você dar uma olhadinha num vídeo aqui ou ali, ficar repetindo aquilo, seu corpo vai gravar aquele movimento, o seu cérebro também. Vai ser igual um computador buscando um arquivo. Na hora que você estiver dançando, você não vai precisar parar para fazer assim, agora a minha esquerda tem que levar à frente, a direita recuar por trás, a esquerda fazer um movimento circular. Não vai precisar disso. Seu corpo naturalmente vai fazer o desenho e você vai se espantar. Você vai fazer assim, uau, o que é isso que eu fiz? É exatamente o exercício que você fez para memorizar os movimentos, deu certo, está dando certo e vai dar certo sempre. Basta você acreditar. Falar alguma coisa, Fran? Não, isso já... Eu falo, né, gente? Isso já funcionou bastante para mim. Quando comecei, vai falando que eu vou lendo aqui, Fran. Quando eu comecei, eu não contava e eu errava no tempo, né? E às vezes não conseguia acertar o movimento de jeito nenhum. E de tanto o Sacoel insistir, conta. É importante você contar, vai te ajudar a memorizar. Nossa, depois que eu comecei a fazer isso, a sensação é outra. Eu percebi que às vezes eu errava no ritmo, fazia alguma contagem errada, eu não conseguia perceber a contagem da música, porque eu não estava na minha cabeça contando. Depois, com o tempo, passou a ficar mais automática. Isso. Mas no começo era assim, eu achava que sabia, mas na verdade eu não sabia, porque eu não estava contando, então na minha cabeça estava errada. Deixa eu falar para vocês. Essa história da contagem estava errada. Ontem eu mostrei uma coisa para Fran. Ontem mesmo ele... que eu achava que ela já tinha pescado isso, mas muita gente às vezes não pesca. Antes de continuar, deixa eu falar. Marcelo, eu concordo contigo. Estamos entrando numa outra perspectiva de consciência corporal mesmo pela abordagem. Bela abordagem, né? Beleza, deixa eu te falar uma coisa. No forró, quando eu comecei a dançar forró, não esqueci que eu estava falando uma coisa de nós dois ontem, não. Quando eu comecei dançando forró, a condução era muito indicativa. Muito indicativa. O que é uma condução indicativa? Você usa mais a mão, né? E o tempo foi passando, eu fui descobrindo que a melhor condução para dançar forró é corporal. Manuel, quando a gente estiver afastado com os braços, aí você vai usar a condução indicativa, você vai ter que usar os braços. Ou às vezes, no olhar, você pode conduzir. Um dia ainda vou dançar uma música assim para vocês verem, tá? Mas olha só, a condução de hoje em dia no forró, pelo menos a que eu passei a usar, quando eu comecei a ensinar dar uma palhinha do balanço, eu falei para vocês que antigamente o movimento era feito com os braços e hoje em dia é com o corpo. Então, essa condução corporal é a melhor que tem. É a melhor que tem. O cavalheiro sente o corpo da dama, a dama sente o corpo dela. Sente o corpo dele. Lógico, com todo o respeito possível aí embutido. Né? Todo o respeito tanto das duas partes. Então fica bem melhor. Eu prefiro hoje em dia dançar juntinho. Eu sei muito trabalho de braços. Sei mesmo, graças a Deus.
Mas eu dançava muito fazendo braços também, muito, muito, muito mesmo, muito. Eu me amarrava, fazia várias figuras de braço e eu ficava tipo onde está o Oli com a dama nunca sabia onde eu estava. Se eu estava no lado esquerdo, do direito, se eu estava na frente dela, se eu estava atrás. Ela mesmo se assustava às vezes, falava assim, nossa, era tão rápido que às vezes eu sentia que a dama ficava um pouco atordoada e eu fui pensando melhor. É legal dançar assim? É legal. Mais legal ainda é dançar juntinho, dançar abraçadinho, curtir, não vou nem falar um shot, vou falar um forró pauleira, curtir juntinho, dançando juntinho. Nossa, isso é maravilhoso. E aí entra a condução corporal muito forte, porque quanto mais rápido você estiver dançando, menor tem que ser o seu campo entre você e sua dama, ou sua dama e seu cavalheiro. Se tiver muito aberto, vocês vão perder tempo e vão cansar rápido. Então, quanto mais rápido dançar, menores têm que ser os passos, menores têm que ser os movimentos. Voltando ao que eu estava falando da Fran ontem. Eu sempre mostro na música como está a batida, o tum, 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 o zabumbo, tum, 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 pleque, o bacalhau. 1, 2, 3. 1, 2, 3, o 4 fica em cima. O 4 é a transição entre a esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Aí tem o 4. É exatamente o movimento de equilíbrio se fosse o bolero. O bolero seria tum e tum. Não vai mudar para o outro tum? Esse é um equilíbrio, é um momento de transição. Ou esquerda vai e volta. É outro momento de transição para entrar. Direita vai e volta. Então, tem esses momentos de transições. Aí eu mostrei a Fran. A Fran falou para mim assim, eu ainda não entendi isso. Eu até me surpreendi, eu achava que ela já tinha entendido. Aí eu botei a música, botei acho que 3 músicas diferentes em sequências, né, para ela ouvir e fui mostrando a ela e fui pedindo para ela contar. E ela contando, ela fez assim para mim, nossa, é mesmo, tá diferente. E assim, eu não mudei minha velocidade. O que eu mudei foi a marcação onde eu estava pisando. Entenderam? Eu mudei onde eu estava pisando 1, eu passei a pisar o 3. Aí isso muda tudo. Muda tudo. É porque eu já tinha visto ele demonstrando isso, já tinha visto ele fazendo vídeo sobre isso e de uma certa forma eu entendia quando ele estava explicando, mas quando ele estava dançando e ele perguntava, e aí, tô no tempo ou no tempo? Eu não tô no tempo. Eu não conseguia achar por mim mesma. Eu falava, poxa, eu não tô entendendo, agora eu não tô conseguindo saber. E aí quando eu passei a contar, eu ficava sempre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu conseguia ver direitinho quando ele estava fazendo 1, 2, 3 e quando ele estava fazendo outra coisa diferente. Aí quando ele estava fazendo algo diferente é porque ele estava fora do ritmo. Mas eu só consegui perceber contando. Inclusive eu achei isso muito louco. Por que visualmente isso engana? Tava me enganando que estava certo. Porque não estava certo. Mas na verdade não é que estava errado. Assim, estava em outro errado, acento né? musical. Uhum. Quando o cavaleiro ou a dama dança na batida certa do zabumba, qualquer paradinha que tiver, e o cavaleiro, no caso, vai parar sempre quando a esquerda estiver vindo de frente para trás e a dama quase sempre quando estiver vindo com a direita de trás para frente. É sempre por aí a paradinha. Quando a esquerda para lá na frente, que seria o número 1, está dançando num acento errado. Não errado, está dançando em outro acento musical. E quando a direita também numa paradinha para lá atrás, também está dentro de outro acento musical. Então assim, está errado? Não está errado. Porque se tivesse errado, todo mundo ia estar errado. Só eu vou estar certo? Não é por aí. Eu tenho a minha razão em gostar de dançar ali dentro daquela música. Mas qualquer outra pessoa que estiver dançando, ela vai estar se divertindo. E não significa que ela não vai pegar uma paradinha. Ela pega também. Mas as frases musicais dela vai estar sempre um pouco atravessada. Mas ela não vai deixar de se divertir. Porque o instrumento, o forró não tem só o zabumba, tem o triângulo e a sanfona. Você pode estar dançando em outro acento musical, você pode estar dançando no som da sanfona. Tá saindo daí. A gente teve um pequeno problema aqui na transmissão do Facebook. Não, mas estamos aqui no Instagram continua o mesmo papo. Agora tô olhando para a câmera. Bem, como a gente estava falando, aí a Fran percebeu essa diferença e falou assim, agora sim eu entendi o que você quer dizer quando está dançando fora da música. Mas fica muito nítido. Gente, é sério, ó. Fazer aula de forró ou de dança é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Te ajuda muito a trabalhar a sua memória.
esse método que eu uso ajuda mais ainda. Eu estava falando antes que às vezes o professor pede para o aluno repetir com ele e o aluno às vezes repete, mas eu sempre falo, não é para você repetir por repetir. Não é tipo assim, vou dar um exemplo, eu e a Francine aqui. Eu vou falar para ela repetir, simplesmente ela vai repetir. Fala, Fran, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui já não é só isso, não é 1, 2, 3 e pronto. Não, 1, 2, 3, tem uma cadência. 1, 2, 3. Pisando, né? Falando pisando. Se eu fosse fazer com a mão, abrindo e fechando, ó. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Vocês viram que a velocidade foi diferente? 1, 2, 3. Estou representando com a minha mão. Mas se eu falar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Está tudo desincronizado. Está desconectado. Então eu tenho que falar esse 1, 2, 3 com uma conexão com o meu corpo, com uma conexão com as minhas pernas. Aí vale a pena você repetir. Falar por falar não ajuda, te atrapalha. Porque aí o aluno vira e fala assim, eu não consigo aprender quando eu falo. É porque não foca no que está falando para poder fazer. Às vezes o aluno ainda está fazendo aula preocupado com o horário do trabalho. Normal, né? Está preocupado com o horário do trânsito para voltar para casa. Normal também. Mas a gente costuma dizer assim, quando você vai fazer aula de dança, qualquer dança, na hora que você entrar na academia, na sala, se você estiver na sua casa, ligar seu vídeo, seu YouTube para olhar, pare tudo. Deixe sua mente vazia, limpa e foque só naquilo. Eu te garanto que se você fizer isso, os ganhos vão ser bem maiores do que as perdas. O que aconteceu? Voltou já. Isso. Então, você... agora me perdi. O tempo aqui hoje está bastante nublado, acho que vai cair uma chuva bem pesada e a internet está bem estranha. Por causa disso, a internet está intermitente, né? Aí a gente está... Parece que deu uma caída agora no Instagram, mas foi por causa disso. Nossa internet está um pouco instável. Mas não é culpa nossa, não. É culpa do tempo. É culpa do efeito da El Ninho, El não sei o quê. Tá bom? Vocês compreenderam isso que eu falei para memorizar o movimento, como fica mais fácil? Se você falar, se você pensar no que está fazendo e fazer com mais calma possível, esse método é excelente. Façam como eu estou falando, que você não vai se arrepender. Sigam os caminhos que o Sapoel está lhe mostrando. A pessoa dançar forró e usando um método desse pode ajudar a pessoa no caso dela ter dificuldade para memorização. Ela precisa de uma atividade para melhoria da memorização. Isso com certeza. Você quer ver um exemplo? A pessoa às vezes quando perde não tem aquela história do São Longuinho? Sim. Dá um nó, né? Dá 3 nós. Não é assim? Então. Vai dar 3 pulinhos depois. Isso. Em vez de fazer isso, memorize. Fale o que você está fazendo e demonstre com o corpo. Você vai ver que São Longuinho nunca mais vai precisar fazer parte da sua vida. 100% de certeza. Olha, ajuda muito a memória da pessoa. Muito mesmo com esse método. Se a pessoa realmente fizer assim, desse jeito, né? Assim, Manuel, então é obrigado a fazer assim. Não, você não tem obrigação de fazer nada, entendo. Eu estou dando uma dica. Aí eu estou falando, não tenho obrigação de fazer nada, vou aproveitar o ensejo de falar. Teve uma ocasião, né, há pouco tempo, tá aí no meu YouTube, no meu Facebook e no meu Instagram também. Eu dei 10 dicas, 5 para cavalheiros e 5 para dama. Mais dicas, vivências que eu tive. Aí das damas, a última dica que eu dei foi uma sugestão minha, porque eu vou ser sincero, a pessoa, e eu fui sincero também, tem lá no vídeo, tá gravado, tá na internet aí, tá nas redes sociais. Eu fui bem claro, é uma sugestão minha, pelo que eu já ouvi, pelo que eu já vi também, é mais interessante. Mais interessante não significa que você é obrigado a fazer desse jeito. Não significa que esse jeito é o certo e ponto. Ser interessante é uma coisa, ser o certo é outra. Então, poxa, eu falei que era muito mais interessante, eu achava muito mais interessante. O que é isso? É ir pro forró de rasteirinha em vez de salto. Salto, como eu venho da dança de salão,
Salto é bom para dançar bolero, samba, um soltinho. Agora, para dançar um forró, quem costuma ir a festival de forró, quem costuma dançar 8 horas forró, começando numa sexta 10 horas da noite, indo até o sábado 4 horas, 5 horas da manhã. Os forróis aqui no Rio de Janeiro como pegavam fogo. Pô, teve forró que eu fui com a Fran uma vez, ali próximo da Marina da Glória, se não me engano. Cara, foi um forró espetacular, não foi, Fran? Sim. E a gente dançou a noite inteira. Se a Fran tivesse de salto, ela ia pedir para eu trazer ela no colo. Assim, como e a mulher... maioria das meninas estavam de rasteirinha, porque não dá dor no pé. E rasteirinha, para as meninas que gostam de dançar forró na ponta do pé, também ajuda. O salto, você já está de salto, não tem como ficar na ponta. Mas entenda, não estou querendo dizer que quem vai de salto está errado. Não está não, está certo, está com a sua razão. Ah, o salto é glamour. Tudo bem, eu não discordo não. Fale, meu amor. Como mulher, eu posso dizer que para dançar o forró, essa questão de ficar na ponta do pé e principalmente de ter que passar noites inteiras dançando, a rasteirinha ela é muito mais confortável. Às vezes a gente vai para um festival de forró, a gente que frequenta mais forró, e festival às vezes é 24 horas dançando, você passa 3 dias direto dançando, você para comer rapidinho, dormir rapidinho e volta. Se você tiver com um salto, não consegue ficar, né? Então a rasteirinha ela é a solução dos problemas para quem é forrozeira mesmo. Agora, tem gente que gosta, tem gente que curte dançar de salto, tem muita gente que vai pro forró de salto que gosta de usar salto, também não há problema nenhum, né? O salto traz elegância, traz vários tipos de... Às vezes traz uma facilidade, que a pessoa não precisa forçar de ficar no pé, ela já está no ponto do pé porque está de salto. Isso pode ser melhor para essa pessoa. Talvez ela não queira passar a noite inteira dançando, ela vai dançar ali até se sentir feliz e vai embora, não vai ficar até o outro dia. Então, para ela tá ok. E aí também vai de cada um, cada mulher vai se vestir e calçar o que é mais confortável para ela. Agora, no mundo do forró, a maioria das mulheres preferem usar o salto por causa do conforto. Não usar o salto, né? Usar a rasteirinha ou tênis. Tênis também é excelente, mas é por causa do conforto. Mas isso é totalmente livre, opcional e de como que a mulher vai se sentir melhor. Em qualquer situação, né? Não só no forró, em qualquer ocasião, você tem que usar o que vai te fazer sentir melhor. A mais do que o forró vem do Nordeste. E no Nordeste as meninas lá não dançavam de salto, não. Se você procurar pessoas dançando, vídeos, casais, independente de ser professor ou não, pessoas dançando forró, você geralmente vai ver as pessoas sem salto. Mas eu acho totalmente opcional, totalmente livre. Isso mesmo, era sobre o salto que ia dar a minha opinião feminina. Isso. E como eu falei antes, o forró veio do Nordeste, gente. Forró no Nordeste, as mulheres lá não usam salto não, tá? Mas não é proibido não, gente. E não é errado também não. Quer usar salto, usa salto. Quer usar rasteirinha, usa rasteirinha. Quer ir de salto, chegar lá, tirar o salto e dançar descalço? Faz também. Quer tirar a rasteirinha e dançar descalço? Faz também. Eu mesmo vou para os forróis, prefiro usar minha sandália de dedo mesmo, ou chinelo em alguns estados. E eu gosto de dançar descalço. Adoro dançar descalço o forró inteiro. E já houve ocasiões que eu já voltei descalço para casa porque roubaram meu chinelo. Algum amigo brincando, amiga, mas nunca devolveram, né? Mas levaram. Mas fazer o quê? Mas foi um preço que eu paguei super bom, que foi maneira beça e eu me divirto muito. Eu gosto de dançar descalço. Eu gosto. Mas quem gosta de dançar calçado, fica calçado. Fica com sapato, fica com tênis, fica com a rasteirinha, fica com salto alto. O importante é você ir e se sentir bem e se divertir. A sua busca quando vai ao forró, se você falar que a minha busca é só para dançar, esse só para dançar já está embutido aí a felicidade. Você vai para ser feliz, para se divertir. Existe assim um certo no forró para a pessoa, ela tem que dançar na ponta do pé ou não? Isso... Não. Aí olha só, é assim. Acontece mais com as meninas baixinhas. Tô brincando, hein, gente? Tô brincando. É que não normalmente o cavalheiro tem uma estatura um pouco maior, não é? Aí o que acontece?
As meninas às vezes ficam na ponta do pé e às vezes para elas é mais confortável na hora do giro. Mas que fique bem entendido isso. Nós não andamos na ponta dos pés, nós andamos com os pés no chão. Pé no chão é tudo. Então, quer dançar na ponta? Fica à vontade. Se você aguenta dançar 8 horas de forró direto, ou um festival de 3 dias, ou um festival de uma semana que vai de sábado a sábado, tipo o festival de Itaúnas, e aguenta dançar na ponta do pé direto, parabéns, fica à vontade, para o seu giro também é ótimo. Então assim, eu dou aula, eu costumo falar para as meninas manterem os pés no chão, e quando for o caso precisar ficar na ponta, mas também se elas quiserem fazer aula na ponta, vai fazer. Se você começar, influencia no equilíbrio, tá? Se você começar uma música com o pé na ponta do pé e no meio da música cansar e descer e ficar com a sola no pé, isso atrapalha? Não atrapalha em nada. O que pode atrapalhar é a ponta do pé, quando que isso acaba perdendo um pouco o equilíbrio. A menina tem que ter um equilíbrio muito bom para ficar na ponta do pé, sem atrapalhar o equilíbrio do cavalheiro. Os dois têm que estar 50% e 50%. Se ela tiver com 40, ele ter que botar 10% a mais, né, de esforço dele para poder suprir os 10% que ela não está, aí fica complicado. Aí acaba desequilibrando um pouco, pode levar um tombo ou não. Mas entenda, não é proibido, é normal. Quiser dançar na ponta, dance. Quiser dançar com o pé todo no chão, dance. Eu prefiro dar aula e falar para as meninas pisar com o pé todo. Em alguns momentos eu vejo que vai ser necessário eu falar, aí sim você pode ficar na ponta de boa. Tipo nos giros. Os giros eu falo para as meninas, pô, pode girar na ponta do pé de boa que você vai girar mais rápido e melhor. Vai ter uma desenvoltura bem mais interessante, entenderam? Na minha experiência eu sinto que deixa um pouco, parece que quando a gente dança na ponta do pé, facilita o giro e também deixa um pouco mais ágil. Eu consigo ficar mais rápido, fazer um movimento mais rápido, e eu sou um pouco lenta, eu sou bastante lenta, na verdade, nos meus movimentos. E quando eu tô na ponta do pé, parece que eu consigo melhorar um pouco o meu tempo. Só que quando vai passando a noite, quando eu tô no forró mesmo, que vai passando a noite, chega no meio do caminho, a panturrilha já não tá aguentando muito, eu já tô super cansada. Aí os últimos forrós eu danço com o pé todo no chão, e aí isso dá uma descansada, mas eu não deixo de dançar. Dança com o pé todo no chão. E esquece o peso do corpo todo, a leveza. Às vezes acontece porque eu tô cansada, e aí sobra pra ele. Isso aí também é errado. Aí eu noto que ela tá bem mais lenta do que o início. Eu falo pra ela, quer parar? Ela, não, vamos continuar. Aí a gente continua. O legal é que ela não quer parar não, quer continuar. Mas pra ele eu sei que fica pesado porque eu já tô cansada. Não, né? ó, vê se vocês conseguem entender. Não é que fica pesado, mas dá pra sentir a diferença. Porque a intensidade do corpo muda, né? Então, pro cavaleiro é melhor quando a dama dança na ponta do pé? É melhor quando a dama tá bem disposta. Se ela dançar na ponta do pé ou não. Aí assim, as meninas podem pensar assim, pô, tá querendo dizer o quê? Que a gente não dança com disposição? Dançam sim, mas é como ela falou, no final, às vezes a gente o fica corpo, cansado. tanto da dama quanto do cavaleiro, já está cansado, às vezes está embiritado. Então, poxa, isso conta um pouco, tá bom? Então, por favor, não pense, não imagine que eu estou falando alguma coisa demais. A ponta do pé é uma pegada bem legal. É verdade, Marcelo. No mundo. Sim, é bem legal, mas eu tenho meus porém por causa disso. Que dependendo dos movimentos atrapalha um pouco. Mas não significa que está errado, tá? Só é trabalhar bem que fica de boa. Uma coisa que eu venho tentando ficar atenta, assim, prestar atenção quando eu vou dançar, é de não deixar tanto na ponta do pé e não totalmente a sola, de ficar um pouco assim acima, de ficar no meio termo. Às vezes quando eu percebo, tá muito abaixo, muito acima, aí eu vou tentando deixar no meio termo, não tanto na ponta do pé, que eu acho que isso também cansa menos. Você não tá... Cansa menos, sim. Melhora um pouco, te dá um pouco de agilidade, mas cansa menos. Você cansar mais. Tão na ponta, não precisa ser tanto assim. Agora sim, meninas, se o cavalheiro é muito alto, por exemplo, eu não sou um cavalheiro alto, minha estatura é mediana, eu acho, até um pouco abaixo da... Né? Baixinho eu não sou, mas alto, eu tô longe de ser alto. Mas tem amigos meus, exemplo, Marcelo Massa é um cara alto.
A Francine, a estatura da Francine para dançar com o Marcelo Márcio, ela tem que ficar na ponta do pé. Ah, com certeza. Porque senão ela não vai conseguir nem chegar com o braço no ombro dele, entendeu? Mas, pô, vamos supor que a Fran dançasse com um professor que teve lá na academia, super maravilhoso, pessoa excelente, tá? Que eu vou falar aqui. Coração puro, alma pura, o menino é show de bola, é o Gustavo Martins, o Gustavinho. O Gustavinho é do tamanho dela, ia ficar top. Não ia precisar ficar na ponta do pé. Exemplo, se fosse o Robinho lá da academia, o Robinho também seria o mesmo tamanho, entenderam? Comigo, ela não precisa ficar tanto... Eita, babi, que coisa feia. Ela não precisa ficar tanto na ponta do pé. Mas a gente tem quase a mesma altura. Então, quer dizer, eu não sou tão mais alto que ela, nem ela é tão mais baixa do que eu. A gente acaba se complementando de boa. Então, nesse caso, pra gente, o nosso encaixe é bem legal. Tem isso também. Tem pessoas que encaixam mais com a outra dançando. Às vezes, a dama acabou de dançar com o cavalheiro e foi dançar com o outro. Esse que ela acabou de dançar, ele fez um montão de movimento, um montão de coisa. Ela saiu dali e foi dançar com outro. Esse outro que ela dançou não fez tanto, mas ela se encaixou melhor com esse outro, com o segundo cavalheiro no caso, do que com o primeiro. O segundo, o encaixe dela foi bom por quê? Porque o cavalheiro dançava mais? Não, ele não fez tanto mais coisa do que o outro. Porque é o que? A altura, é o tamanho. Pode ser, às vezes um corpo se encaixa mais com o outro para dançar. É normal. Isso é mais do que normal. Às vezes o próprio cavalheiro dança com 2, 3 damas, mas a que ele mais gostou foi a primeira. Lógico, ninguém vai falar isso. Pelo amor de Deus, eu não estou falando uma besteira também para quem está olhando, falando assim, então forró rola maior falsidade. Não é isso não. Entenda, não tem nada a ver com falsidade. É questão de encaixe mesmo do corpo. Tem corpos que se encaixam melhor para dançar e tem outros que não. Não significa que os que não se encaixam para dançar direito não dancem e não se divirtam. Dançam e se divertem sim. Porém, com o outro que encaixa melhor, é uma viagem totalmente diferente, né? Venhamos e convenhamos. E aí, mais alguma coisa, dona Francine? Sim. Diz para mim uma coisa, Manuel. Samuel. Não, Marcelo. Porra. Fala. Para a pessoa hoje, agora, ela vai sair aqui da live e ela quer trabalhar um pouco essa questão de memorização de passos. Você tem alguma dica de algo que ela já pode começar a fazer agora? Tenho sim. Dica maravilhosa que eu já falei desde o início. Treine falando o que você está fazendo. E falando o que você está fazendo, vai representando com a parte do seu corpo. Faça isso, que eu te dou certeza que você vai memorizar bonitinho e não vai precisar passar perrengue. Você que até saiu de uma turma por causa disso, de uma aula, pode voltar pensando nisso que eu estou falando. Ah, mas o método do professor é diferente. Beleza, não estou falando para você ensinar nada para outro professor, até porque se a pessoa é professor, a pessoa fez por merecer. Mas você fazendo a aula, você pode repetir para você mesmo, em voz baixa, o que você está fazendo. Você consegue uma desenvoltura boa. E nos seus exercícios e ter calma. Você sempre faz contando, né? Se a pessoa for com seguir certeza. Os seus vídeos, você sempre faz. Quem procurar meus vídeos lá no YouTube, no Sapoel Oficial, vai ver que eu estou sempre contando, estou sempre mostrando a marcação dos pés, estou sempre mostrando um lado e o outro. E sempre bem contadinho e falando. Gente, estamos encerrando a live, espero que tenham gostado, fiquem com Deus.